Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição de quinta-feira com o título O Pão e a Água da Vida. Me chama muita atenção a maneira como Cristo desenvolve esse tema. Em João capítulo 4, ele se manifesta para a mulher samaritana como aquele que tem a água da vida. Aquele que fornece a água da vida. Não só ele é a água da vida, mas ele também fornece a água da vida. E é interessante isso aqui, porque ele fala que daquilo que ele nos torna semelhantes a ele nesse aspecto. É nesse momento, irmãos, que ele chega para aquela mulher e fala assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é interessante porque esta água da vida que Cristo está falando aqui, primariamente é ele, mas ele diz que a pessoa pode também ser uma fonte dessa forma. De que maneira? Ao beber do Espírito Santo. Porque de acordo com o capítulo 7 e o verso 39, o texto ali é falado que a água que é recebida como é que eu posso dizer assim, é uma ferramenta, humanamente falando, né, para se tornar uma coisa material, é uma ferramenta que na pessoa é desenvolvida pelo Espírito Santo. Ou seja, quer você se tornar o que alguns chamam olho d'água, aquela água que vai e vai e nunca se acaba, quer você se tornar uma fonte de vida, de água da vida para outros, Paulo fala isso a Timóteo, né? Tenha cuidado do que você aprendeu e daquilo com que você tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará tanto a você quanto aos outros. Então você terá fonte em você para manter no caminho de Deus e você persuadirá, né? Ou seja, você será persuasivo às pessoas, irão adverti-las e orientá-las para que elas também permaneçam no caminho. Então nós, em Cristo, seremos uma fonte a jorrar pelo Espírito Santo que Ele nos concede. Leia o capítulo 7 e os versos 37 a 39. Ela chega a dizer assim: isso ele estava falando do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Cristo não tinha sido glorificado. E ele fala mais à frente sobre isso no capítulo 12 também de João. Então, assim, aqui nós entendemos que a água da vida é aquilo que Cristo é aquilo que ele fornece e é aquilo que ele nos dá a condição de sermos também, através do Espírito Santo. Isso aqui é bem interessante. Quando se trata do pão, Jesus também fala da mesma maneira: eu sou o pão da vida. Por várias vezes ele chega a descrever isso. Quem comer da minha carne, ou seja, ninguém come literalmente da carne de Cristo, mas através do aceitar e crer no sacrifício que ele fez, se alimenta de Cristo. E esse alimento lhe traz esperança. E essa esperança lhe deixa agora alimentado. O inimigo vai tentar lhe colocar coisa em sua mente, mas em Cristo você estará suprido, alimentado, estará cheio. E aquele que em Cristo está cheio, logo é nova criatura, viverá diferente do que vivia antes. E isso é uma qualificação que é dado tão somente para aquele que crê. E ele fala isso também sobre essa importância muito grande, quando ele fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios serão a jorrar. Ele fala isso também no Evangelho de João. Então a importância, irmãos, é crer em Cristo e fazer valer a sua santa e boa vontade. Aqui mais adiante, nós entendemos, eu coloquei um texto de Filipenses 2, verso 13, que diz assim: é Ele quem efetua em nós o querer como realizar. É Deus que tem essa vontade. É Deus que tem esse prazer, essa disposição. Agora, eu só irei usufruir dela se eu aceitá-la. Caso, porventura, eu não vier a aceitar, eu não vou poder usufruir. E é nesse aspecto de aceitar ou não aceitar que Paulo coloca aqui o texto de Coríntios 10 e 11, que a história que foi falada, a história que foi de fato manifesta lá no Israel, lá no Êxodo, na sua saída, ele chega assim: olha, assim como eles foram rebeldes, que vocês não sejam, porque eles foram postos por exemplo para com que vocês não caiam. Ellen White, quando fala sobre isso, no livro Testemunhos para Ministro, ela fala também para nós. Ora, Paulo fala para os seus dias, Ellen White fala para os nossos dias. E mais adiante, no capítulo, no Patriarcas e Profetas, no capítulo 26, ela chega a dizer assim: ó, muitos pensam que se tivesse naquele momento com os israelitas não seriam rebeldes. Eu vou ler com vocês o texto para ficar melhor. Aqui na página, capítulo 26, capítulo 26, deixa me ver, cadê? Peraí, viu? Deixa eu ver que eu peguei aqui uma outra página. Estava no capítulo 33, por isso que estava distante. Pronto. Aqui
Aqui diz assim, ó, olha que coisa interessante. Acompanhe a leitura. Capítulo 26, o título é Do Mar Vermelho ao Sinai. Muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se de sua incredulidade e murmuração, achando que se tivesse estado em lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas, quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levados a situações angustiosas, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Posto que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. Olha que coisa interessante. Então, o povo hoje não é diferente lá. Por pouca coisa, irmão, se reclama. Está na parada de ônibus, se o ônibus demora. Ai, meu Deus do céu, que demora é essa, Senhor? Porque o ônibus está demorando. Chega em casa, se a casa não está arrumada como gostaria, ou se falta pratos para lavar. Ai, meu Pai do céu, eu tenho que fazer isso. E reclama, e murmura, e atrai coisas ruins. Eu estou falando aqui de coisas supérfluas. E tem coisas que a turma fala também. Ah, eu queria pegar esse ônibus logo. É muita angústia. Se nós fôssemos gratos, seríamos muito melhores cidadãos. Sabe, diante dessa situação, nós notamos que não somos diferentes. Testemunho para a Igreja, volume 1, ela chega a falar também de algo parecido a isso. Olha só, quando ela fala sobre a questão do povo de Israel, aqui ela diz assim: as viagens dos filhos de Israel foram fielmente descritas. O livramento que o Senhor realizou em seu favor, sua perfeita organização e ordem especial, seu pecado de murmuração contra Moisés e, desse modo, contra Deus, suas transgressões, rebeliões, punições, seus cadáveres espalhados no deserto, por causa da má vontade em submeterem aos sábios desígnios de Deus, todo esse quadro fiel nos é mostrado como advertência, a fim de que não sigamos seu exemplo de desobediência e fracassemos como eles. A mesma coisa. Paulo fala para o seu povo, o seu tempo, os coríntios, e ele mais fala para os nossos dias, que aquilo que nós vemos de desobediência, de rebelião, de transgressão, de imoralidade, sejam exemplos para que a gente não faça. E que em nome de Cristo, eu e você sejamos mais que vencedores. Você tem o pão da vida, você tem a água da vida. Esses dois elementos que Cristo faz se tornar o que Ele é, Ele está disposto a você também ser da mesma forma. Muitos podem chegar para você e dizer assim: poxa, Abel, aquilo que você me disse me alimentou. Aquilo que você falou saciou a minha sede. Isso é muito bom, irmãos, quando somos instrumentos de Deus para levar os outros à salvação. Que eu e você sejamos água da vida e pão da vida para os outros, pois Cristo nos deu a bênção de nos tornar seus transmissores, seus discípulos, seus seguidores, e através daquilo que Ele é, Ele nos fornece condição de sermos também para com os outros. Não é à toa que o nome cristãos quer dizer pequenos cristos, cristos em miniatura, e levemos assim a mensagem de salvação e de paz ao mundo que perece. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos a nós desta manhã. Dá-nos neste dia a Tua santa paz, perdoa os nossos pecados e livre-nos do poder do mal, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se esse vídeo foi legal para você, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Nós estamos aí batendo quase 1.100 inscritos. Para mim é uma dádiva muito grande, mas está tudo nas mãos de Deus, né? Que Deus, portanto, nos abençoe e nos enriqueça desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Forte abraço, até o próximo estudo na lição 8, na semana que vem, se Deus quiser. Até logo.